Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio da TV Assir. Hoje, pela primeira vez aqui no nosso estúdio, está o senhor Cláudio Mota. Tudo bem, Cláudio? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês aqui nessa sala tão famosa. Ô, famosa, obrigado. E então a gente gostaria de falar do tema de vendas, principalmente vendas ligadas ao varejo. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui um amigo meu, consultor, palestrante, treinador, palestrante internacional, tá, gente? Então, né, Adriano Moleiro. Tudo bem, Adriano? Tudo certo, Fabinho? Tudo bem? Claudinho, bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre muito bom estar aqui com vocês, trocar ideia, levar informação e bater papo, que é o mais legal. O Adriano tem um histórico de colaboração muito grande aqui em Rolândia. Está sempre disposto a trazer conteúdos novos, a fazer algum tipo de palestra, treinamento, né? E trazer as novidades, né? Que tem acontecido, né? Por aí no mundo, principalmente da gestão de pessoas, né, Adriano? Principalmente, tanto eu atuo muito no mundo corporativo, área comercial, principalmente, porque é minha base, né? Sou rolandense, minha empresa é aberta aqui ainda, apesar de não estar morando aqui, mas minha família está aqui, minha empresa está aqui. Então, é muito gratificante voltar para cá e trazer coisa para ajudar a gente a se desenvolver. Legal, Adriano. O Adriano, passa um overview assim da sua carreira antes da gente começar, porque eu até gosto de falar de currículo da pessoa que está aqui, mas nada melhor do que ela falar, né, para se apresentar, né? O que que você pode falar assim? O Adriano Moleiro, já que você falou que é filho de Rolândia, para o mundo. Para o mundo, de Rolândia para o mundo, eu falo. Eu sempre levo Rolândia para todo lugar que eu vou. Quando eu estou fazendo uma palestra, eu brinco e coloco uma foto, uma imagem, para brincar com o nome da cidade, falar que eu sou daqui. E o pessoal gosta muito. E um desafio que eu faço, e até hoje deu 100% certo, é perguntar se tem alguém na plateia ou na sala que já ouviu falar da cidade de Rolândia. E sempre tem. Em qualquer lugar. Já fui para o Recife, já fui em quase todos os estados brasileiros, sempre tem alguém que levanta a mão ou fala que já viveu aqui, já morou aqui, ou pelo menos conhece alguém que é daqui. É muito legal. Rolândia realmente é bem conhecida no Brasil inteiro. Eu sou daqui, eu nasci aqui, sou de 78, então você imagina, naquela época em Rolândia tinha muito café, minha família toda da colheita de café, meus avós boias frias, então tem toda uma história que eu desenvolvi aqui. Comecei na área comercial, aos 13 para 14 anos, e aí não parei mais, né? Comecei a vivenciar isso, adorar atendimento, falar com pessoas, e as pessoas me empolgaram muito cedo, dizendo que eu falava bem, que eu conseguia transmitir uma mensagem. Eu fui acreditando nisso, e aos 31, quando eu saí daqui, já saí para virar consultor de uma multinacional em Curitiba e consegui desenvolver minha carreira. Voltei para nossa região agora e estou aí já com a empresa há mais de 10 anos, atendendo outras empresas, atendo algumas daqui, Londrina, região toda, e também alguns estados fora do Brasil. Nesse ano eu fiz 2 palestras fora, fiz uma em Portugal e uma na Alemanha. Inclusive na Alemanha foi com um amigo nosso, Alexandre Alves, que era também da Pastoral da Juventude, que é uma coisa que nós participamos ali na década de 90, aos anos 2000 ali, né? O Cláudio também teve participação lá, que a gente já se conhece dessa época. E tudo isso trouxe uma bagagem para que a gente falasse melhor com as pessoas. Então eu estudo muito o comportamento humano desde sempre por conta de toda essa trajetória que eu tirei daqui. Que legal ouvir tudo isso aí. E virei mais fã ainda, porque é o seguinte, é, particularmente nós que participamos do movimento associativista aqui, ligados à CIR, a gente vê muitas pessoas que às vezes desdenham um pouco de Rolândia, deixam um pouquinho Rolândia do lado, às vezes, nas suas apresentações, né? E quando uma pessoa levanta a bandeira com orgulho de ser de Rolândia, para nós, né, Cláudio, é o mérito, né? Rapaz, é muito bacana e esses dias eu estava vendo, aqui em Rolândia nós temos as meninas que são campeãs pan-americanas do beach tênis e as duas, a dupla, são de Rolândia. E elas falaram, gente, qual é a água que vocês estão bebendo lá em Rolândia que todo mundo quer beber? A dupla de Rolândia, campeã do beach tênis, então, ó, que bacana, e levou o nome de Rolândia para um campeonato a nível sul-americano. Muito bacana isso, né? E temos mais, né? Temos os atletas principalmente do ciclismo. Eu comecei a pedalar aqui.
Com 12 anos eu já participava das Legal. equipes de ciclismo aqui de Rolândia, que tem atleta de seleção brasileira. E o nosso medalhista olímpico, né? Rafael Silva, né? Exatamente. Mas é legal você falar sobre levar o nome de Rolândia, virei mais fã ainda. Bora. Bom, então vamos lá para o tema de hoje, né? Então, Adriano, é o seguinte, como eu falei no começo, né? A gente está chegando aí na reta final do ano, né? Nós temos aqui, a nossa indústria está cada vez mais forte, né? Muitos funcionários aí, a gente tem uma geração de receita muito no agrícola, mas a nossa geração de receita que cai aqui no comércio por quantidade de pessoas que são atingidas, né? Funcionários de empresa e tudo mais, né? Tá dentro das indústrias, e agora nós estamos chegando nessa reta final do ano, Natal e Ano Novo no meio da semana, né? Então a gente acredita que vai ter muitas férias coletivas, daí junto com o 13º vem também uma quantidade de receita de férias, né? Que eles vão ter que pagar, né? E eu queria falar com você justamente o seguinte: o comércio é a principal data do comércio, o Natal. E eu queria dar um recado, né? Dar umas dicas, falar pro comerciante, falar pro vendedor da loja ali, no caso, como ele pode potencializar a empresa dele para poder aproveitar esse momento, esses recursos para ficar aqui na cidade e a gente conseguir ter mais resultados. É a época que eu mais gosto de falar de vendas e falar de negociação e falar de relacionamento, porque é a época que mais desafia os vendedores. A maioria vai trabalhar depois do horário, vai ficar, às vezes, cansado, só que é aí que você vê quem realmente nasceu para vender. É muito legal você passar pelo comércio ou conversar depois com os amigos que trabalham em venda e ver aquela pessoa que fala assim, fechamos a loja 11 horas da noite e ver um sorriso no rosto dela porque ela se sentiu realizada. Então, o primeiro passo é esse, se apaixonem pelo que vocês fazem. O vendedor que não é apaixonado, aquele vendedor que não gosta daquilo que faz, normalmente sempre vai estar reclamando. Eu não gosto de pessoas que reclamam, eu gosto de pessoas que estão ali empenhadas fazendo acontecer. Então, gente, começou agora, a gente fala que começou o Natal agora, né? Começa em novembro. Então, começaram as ações agora, comece a se planejar. O que você vai fazer diferente do ano passado, ou o que você vai replicar que deu certo ano passado, para que você atinja os seus clientes, para que você traga os seus clientes que já são seus, e traga novos clientes também para dentro da sua loja ou do seu comércio. Qual que é a estratégia que você está usando? Você está realizando realmente um bom trabalho? Eu não gosto de usar o termo pós-venda, porque eu falo que a venda não termina. A venda ela se renova. Mas vamos usar esse termo aqui agora. Então, você está realizando um bom trabalho de pós-venda? Você está falando com o cliente? Você manteve esse cliente conversando o ano todo ou você simplesmente esqueceu ele? Você pegou, vendeu para ele no final do ano, fez lá uma vendinha em outro momento e depois não falou mais com ele. Como é que está o seu contato com o cliente? Você realmente é parceiro? Você realmente conhece? Entende a necessidade do seu cliente? Essa é a primeira pergunta que a gente faz já no começo de novembro. Puxa uma lista e começa a olhar para o seu cliente. É porque venda é relacionamento, né? E às vezes as pessoas acham que venda é só momento, né? Então, esse que é o maior problema que eu vejo, né? Em a pessoa não ter, né? De repente, lá um cadastro efetivo, um CRM, né? Algumas empresas que aplicam, né? Para poder ter todo esse contato com os clientes. E principalmente agora, né? Com a tecnologia, os canais, né? De comunicação, né? Quem tá atuando no varejo de forma efetiva aqui, né? Por isso que convidamos aqui é o Claudinho, né, Claudinho? Ô, Fábio, eu queria pontuar alguma coisa que o Adriano falou, que realmente no papel de lojista, no papel de gerente, no papel de funcionário da loja, né? Essa data é a data que todo mundo espera. Então, não adianta a gente só esperar, a gente tem que se preparar, se organizar para atender bem. Não é muitas vezes o preço, muitas vezes não é o produto. A pessoa acaba prestigiando a sua loja, o seu comércio, Adriano. Eu vejo na ponta, ali no dia a dia com o nosso cliente, que ele vem pelo relacionamento, ele vem pela simpatia, ele vem por servir, às vezes, um copo d'água. E, às vezes, muitas vezes, isso acontece quando você fala, ó, esse produto, não ficou tão legal para você, mas eu tenho uma opção assim, que ele vai te cair bem, ele tem elasticidade, ele tem uma tecnologia. Então, a gente, além de atender, o cliente presta atenção naquele que está te dando uma consultoria. Muitas vezes você está falando não para o seu cliente porque ele está comprando um produto errado. E a venda ela não é só interessante para quem vende. A venda é interessante para quem compra. Porque se você atender bem, ele vai voltar. Se você presta um serviço de consultoria
principalmente que a gente mexe com biquíni, Aham. Adriano, e biquíni é uma exposição muito grande do corpo. Então a mulher, ela pega o biquíni e vai para o espelho. Aí o que ela vê no espelho? Algumas imperfeições. Nesse momento é o papel fundamental do ser humano, elevar a autoestima das pessoas. Esse não ficou bom, mas eu tenho um outro produto que vai vestir bem, a calcinha talvez é um pouquinho de lateral maior, e essa fala, esse serviço, pequeno detalhe, faz a diferença quando a pessoa vai lembrar que ela vai precisar de um novo biquíni ou uma nova peça de roupa. Então, o atender no comércio hoje precisa ser assim, relacionamento, precisa ser humano, precisa ter sangue na veia. E precisa ter sinceridade que você tá falando aí, né? Porque não é Sinceridade. vender a todo custo, né? Não a vender todo custo. Esse todo custo era uma coisa que a gente já viu que não funciona, né, Adriano? Eu gosto muito de falar disso e que bom que vocês falaram disso, porque quando eu faço treinamento ou palestra de vendas, eu brinco de falar assim, eu falo que tem 4 perfis de vendedor, 4 comportamentos básicos que você consegue identificar, às vezes, conversando 5 minutos com o vendedor. Eu falo que tem o vendedor que é passivo, que é aquele cara que vai estar de braço cruzado na hora que você chegar na loja. Ele está de braço cruzado, encostado na porta ou vai estar olhando para o celular. Ele está passivo. Você entra na loja, ele só olha para você. Às vezes ele nem pergunta se quer alguma coisa. Ele espera você chamar. Eu falo que esse cara vai sofrer a venda. Já ouviu falar isso? Não, lógico, pode. Ele vai sofrer, se eu não me engano foi o Flávio Augusto que falou isso. Ele vai sofrer a venda. Ou seja, ele não vai vender. É o cliente que vai comprar dele. Pessoa que sofre venda, o vendedor que sofre venda, é o cliente que compra. O cliente entra, pergunta se tem o produto, pergunta da qualidade do produto, pergunta a descrição, pergunta o diferencial, pergunta a condição de pagamento, o vendedor pega e entrega o produto para ele. Aí eu falo que tem um vendedor ativo, que é aquele cara que realmente começa a fazer um relacionamento, ele começa a buscar a venda. Ele já começa a perguntar, começa a receber o cliente. Falo que desse nível para lá é que começam as estrelas, né? Começam as estrelas. Legal. Tem o vendedor consultivo, que é esse cara que cria o relacionamento. Esse entende o perfil do cliente, conhece você, tem o seu número e vende para você. Sabe aquele, como o Claudio falou, que o setor dele é de roupas? Já me lembrei de algumas meninas que te mandam mensagem e falam assim, às vezes, ou para homem ou para mulher também pode. Fala assim, vou te mandar uma bolsa. Eu tinha vendedoras que mandavam para mim, vendedores que mandam para mim hoje. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Adriano, se você não puder passar na loja, eu te mando 5, 6 camisas do estilo que eu sei que você gosta. Eu mando entregar na sua casa na bolsa, você escolhe e me devolve a bolsa. Quantas você acha que volta, Cláudio, quando ele faz isso para mim? Só as que não servem. E olhe lá, se ele acertar o número, a bolsa ele sabe volta o lá seu dentro, dobro, porque com ele sabe. certeza. Sabe quantos fazem isso que eu conheço? Um. E de que você vai lembrar a hora que você vai precisar? Toda vez eu lembro dele. E levo amigos lá. Então essa que é a ideia, esse é o cara consultivo. Legal. Quando você chega num nível superior ao consultivo e tem um nível superior, eu brinco que é o cara persuasivo. Aí esse cara te oferece outras coisas. Esse cara olha para o seu estilo e ele fala assim, poxa, o Adriano gosta de paletó. Às vezes ele gosta de paletó com camiseta. Eu tenho 2, 3. Já vi que ele repete as cores de paletó. Então o Adriano tem no máximo 3 paletó. Eu vou mandar aqui um cinza para ele ver. Eu vou oferecer um sapatênis diferente para combinar mais com o estilo dele. Aí ele é um cara consultivo, persuasivo. 4 perfis que eu aposto que se vocês pensarem, vocês vão identificar algum na vida de vocês. Qual vendedor está atendendo você? Qual vendedor você é? Essa é a reflexão que eu deixo para quem está assistindo. Que legal. Que tipo de vendedor você é? Eu sou vendedor até hoje. Eu vendo em todos os momentos os meus treinamentos e vendo a representação comercial que eu ainda tenho contrato. Entendi. Então todos nós somos vendedores. E queira ou não queira, vocês sabem disso, né? Os vendedores são a ponta, é o que o Fábio falou. Os vendedores são a essência de todo relacionamento comercial. Adianta você ter um produto fantástico se não vender? Não adianta. Adianta você ter uma empresa organizada, com caixa redondinho, se não vender? Não adianta. A melhor loja, Exatamente. o melhor espaço e não ter o humanizado entendendo o que as pessoas precisam hoje. É isso aí. O Adriano, e acho que legal que você falou desses 4 perfis, né? E o cara, às vezes ele fala assim, não, eu sou do perfil X aí e tô confortável. Não, mas acho que a importância da identificação, baseado no que você falou, é para fazer composição, né? Então, se eu sou mais persuasivo ali e tal, né? Como é que eu posso ser mais relacional? Então, o cara vai começando a juntar para ser o estrela, né? Que você falou ali, né? Exato. A ideia da transformação e do trabalho que eu faço, porque eu misturo muito, como eu comentei com vocês, eu comecei na área comercial fazendo treinamento de vendas, vocês imaginarem de treinamento que tinha aqui no
acho que era Senai naquela época, aqui em Rolândia, eu fiz. Eu tenho todos os certificados desde 93 lá, para vocês terem uma ideia, deve ter uns 50. E aí eu juntei tudo isso com o que eu aprendo hoje, que é um pouco mais na linha de inteligência emocional e de neurociência, e eu começo a desenvolver e trabalhar treinamento de vendas com inteligência emocional. Então eu faço essa descoberta, nós entendemos os vendedores, quais perfis eles são, e aí a grande sacada é o que o Fabinho falou. Quando você se descobre num perfil, o desafio é você mudar. Porque se você descobrir que você está um pouco passivo e não fizer nada, você sempre vai continuar passivo. Sempre vai continuar. Aí quando você muda, você trabalha um ponto de deficiência que você tem, eu falo que você se torna um vendedor inteligente emocionalmente. A inteligência emocional não é só para relações pessoais em casa, fora do trabalho. Ela é exatamente, perfeitamente trabalhada com muito desenvolvimento e aproveitamento também na linha profissional. Porque é onde você passa o maior tempo. Com certeza. Quando você aprende sobre você, aprende sobre o outro, você começa a vender de maneira diferente. Legal. E pegando esse gancho, Adriano, eu achei legal. Eu vou falar muito da prática, Fábio, porque Claro. o Adriano tem toda a metodologia de estudo, de trabalho, e nós vamos falar um pouquinho do dia a dia ali. Como é interessante você conhecer o cliente para saber atender. Tem cliente, Adriano, que ele quer ser atendido rápido. Então não adianta você ficar com o pé no freio. Tem cliente que ele quer ser atendido com 2 horas. Então você tem que ser moroso, atender, falar, explicar. Aí ele vai falar de um outro assunto da família. Você vai entrar no assunto da família. E tem aquele cliente que ele quer fazer a venda, ele quer comprar o produto só por aqui. Ah, tá. Aí ele te manda o zap, a cor e o tamanho você manda. Então, o que eu queria, resumidamente, falar? Nós temos que entender como cada cliente quer ser atendido. Boa. Seja o perfil, seja a maneira, o tom de voz. Ele é filho de italiano, ele vai falar calmão e alto. Vem um japonês, ele vai falar baixo, calmo. Então, nós temos que se adequar à forma com que o cliente mostra como ele quer ser atendido. Eu atendo vários clientes com histórias diferentes, com naturalidades de geração diferente. Eu atendo desde adolescente até senhora de 60, 70 anos que vão lá comprar o maiô de natação. E eu tenho que ter essa expertise de como eu atender uma senhora de 70 anos e como atender um adolescente de 13. O adolescente de 13, muitas vezes, ele não tem ainda uma opinião formada. Como que eu atendo ele se ele não tem a opinião formada e não sabe o que quer? Então, essa geração que nós atendemos hoje, a maioria das lojas, os varejos, eles têm até um estudo do público-alvo. Ok. Mas quando você atende faixas etárias de neto para mãe e para avó, formas diferentes de saber atender cada geração. É aí que entra o perfil do cliente. A gente falou do perfil dos vendedores e você acabou de falar os 3 perfis principais dos clientes, que é o mesmo nome do que eu uso nos treinamentos. Eu também tenho o cliente passivo, o ativo, o consultivo e o persuasivo, que o Cláudio explicou com tanta sabedoria. Vou só pincelar, já que ele explicou bem. Cliente passivo, Cláudio, é aquele que você falou, o cara que entra e às vezes não sabe o que quer, vai ficar ali esperando o vendedor vir atender. Esse daí, ele tá naquele momento, eu falo que ninguém é 100% passivo, né? Só que naquele momento ele tá tranquilo. Então ele entrou só para ver a sua loja. E se o vendedor perceber isso, vende. Porque ele nem sabe o que ele quer comprar nessa hora. O cliente ativo, é o que você falou, o cara entra rápido. O cara não quer dar nem bom dia às vezes. E nos treinamentos eu falo para as pessoas, lembra qual que é o cliente seu que é assim? Aí as pessoas levantam a mão e falam, eu tenho um que eu falo bom dia para ele e não responde. Eu falei, tá, e o que tem? Não, daí eu fecho a cara e não atendo mais ele. Eu falo, gente, pra que isso? O cara tá no modo ativo, às vezes ele tá atrasado, ele quer pegar alguma coisa com pressa, não deu bom dia, tranquilo, identifica isso, e o seu papel, como o Cláudio falou bem, o seu papel é se adaptar a ele e atender ele rápido. Libera ele para que ele não atrapalhe também o seu desenvolvimento. Porque quando você fecha a cara, fica de cara emburrada, porque o cliente não te deu um bom dia, você estraga o seu dia. Aí eu falo, não traz isso para você, atende ele bem, faz a sua parte. Tenho certeza que ele vai se lembrar de você. O cliente consultivo é aquele que gosta de fazer pergunta. É o que você comentou, que às vezes fica 2 horas na loja e quer saber detalhes sobre o produto, quer saber a melhor condição. Esse aí você tem que estar preparado para atender. Porque se você deixar, ele vai se tornar persuasivo.
E o persuasivo é aquele que ele quer pôr preço no seu produto. Às vezes ele chega já com uma pesquisa e fala, ó, na internet custa tanto. Você vai fazer ou não? Aí eu falo, dá pra gente se adaptar? Tem como a gente se adaptar ao persuasivo? Tem também. Se você fizer o que você falou, de entender o perfil e entender ele, você consegue se adaptar e vender para ele. Você não pode, em alguns momentos, ser tão persuasivo quanto ele. Senão vai gerar conflito. Tem uma pergunta Pode falar, nesse pode falar. gancho que eu acho Fique à legal. vontade. Ô, Adriano, você conhece, você é de Rolândia, você conhece o nosso comércio, já fez pesquisa do comércio em Rolândia, sabe como que funciona. E nós temos uma característica aqui, porque estamos muito perto de um grande polo que é Londrina. O que fazer, você diria para todos os comerciantes, para os lojistas, uma dica, quando aquele cliente entra, olha, vê, bacana, legal, e fala assim para você: eu vou dar uma olhada em Londrina, se não tiver nada eu volto aqui. Aí eu tô jogando essa para Essa é você, boa, meu hein? amigo. Essa é boa. Eu gosto muito de usar Londrina como referência para o pessoal saber onde é Rolândia. Eu pergunto pro pessoal, você conhece Rolândia? Não. Rapaz, é facinho. A maior vantagem de Londrina no Paraná é que é perto de Rolândia. De Londrina é de referência. Tinha um prefeito que falava que Londrina era o maior bairro de Rolândia. Isso, exatamente. Eu falo que Rolândia é a capital, Londrina é a cidade satélite. Pessoal, quando o cliente entra e fica nessa de vou ver ali, eu vou ver em Londrina, nós temos que ter essa, vamos dizer assim, esse jeito, essa inteligência de saber como lidar com ele. E aí vai de acordo com o cliente. É um cliente que você já tem relacionamento, aí você pode até brincar com ele. Você fala assim, beleza, mas você vai lá e vai gastar combustível para ir? Ou então, você pode falar, e aí nos treinamentos a gente brinca de criar isso, falar algum gatilho mental que traga ele de volta para você. Eu, por exemplo, fui comprar um carro recentemente assim, o ano passado, fui trocar de carro, com uma vendedora que me atendia já há muitos anos. Estou naquela marca há alguns anos, e aí, na hora de negociar ali, ela me deu os valores e eu falei, legal, só que eu vou consultar o financiamento em outros bancos. Ela falou uma frase que fez eu voltar. E não foi assim, faz que o meu é mais barato. Não foi só isso. Ela falou assim, Adriano, quantos anos a gente tem em relacionamento? Aí eu falei. Ela falou assim, você sabe que aqui você está em casa. Seu cadastro está pré-aprovado. Aqui você deu ok, o contrato está pronto. Avalia tudo isso antes de fechar por uma diferença de 0,10 no financiamento. Tem valor ou não tem? Claro. Eu sou cliente da mesma seguradora tem mais de acho que uns 20 anos. Eu tô com 45, tenho 20 anos. E você quer saber a melhor parte? É aqui de Rolândia. Cara, é o relacionamento que bate. É isso que me faz voltar para eles. E já paguei mais caro, às vezes, porque contei de uma outra seguradora que nem era tão conhecida, que às vezes eles não tinham conhecimento na hora. E falei, não, eu prefiro ficar com relacionamento. Então, relacionamento faz o cliente voltar. E a confiança, né, Adriano? E a confiança. Mas eu não tenho ainda, é um cliente novo. Aí você vai ter que rebolar. Aí você vai ter que pegar o contato, você vai perguntar para ele depois se ele realmente foi para Londrina, porque às vezes o cara fala para te ameaçar. Às vezes o cliente está entrando só por preço e nem sempre, aí na pesquisa que eu fiz, Cláudio, é importante foi legal você lembrar disso, nem sempre Londrina é mais barato que Rolândia. Isso é um paradigma que muita gente se ilude. Você deu o exemplo da loja de carros, dá um exemplo do varejo, de uma bermuda, do balcão. do varejo, varejo em geral, que é a grande maioria. Eu acho que esse exemplo você deu perfeito quando você falou do vendedor consultivo, né? Chegar, entender o cliente, né? Até eu queria puxar o gancho aqui que eu fiz uma anotação que, por exemplo, quando você falou, né? O vendedor, o cliente entra na loja, não fala nem bom dia e tudo mais, né? Porque tem uma frase que as pessoas falam, cliente é rei, né? Mas não é cliente é rei para a gente ser submisso ao cliente. Boa. Né? O cliente é rei para a gente poder entender as necessidades dele e atender da melhor forma. Né? Então, atender ele de uma forma, né, com maestria, né? Entendeu? Exatamente. Isso entra na linha do que eu falo nos treinamentos, que eu coloco uma frase para as pessoas refletirem. Coloco lá aquela frase famosa que criaram, acho que há uns 15, 20 anos atrás, e isso daí permeia o comércio até hoje. Né? O cliente tem sempre razão. Eu jogo a bomba na sala e falo, discutam. E me provem que ele não tem razão. Aí começa a discussão. Então, é bem alinhado com o que você falou. O cliente é rei, o cliente tem sempre razão, vem na mesma linha. O que tem por trás dessa frase é incrível. Ele tem razão porque a gente tem que adorar, a gente tem que atendê-lo bem, com consciência.
Só que no Brasil, como o pessoal tem um costume um pouco exacerbado de querer ter vantagem em muita coisa, isso não estou falando de Rolândia, estou falando de outros lugares. Claro. As pessoas começam a abusar disso. Então, é uma frase que tem que ser discutida, porque também não dá para a gente falar assim, não tem razão, eu não vou atender o cliente. Porque, na maioria das vezes, a gente tem que se doar para ele. Todo mundo que está vendendo, que está atendendo, gente, a primeira premissa de um vendedor, de um atendente, é a servidão. Eu estou ali para servir a pessoa da melhor maneira possível. Então, se eu ficar me judiando, falando, não, ele não tem razão porque ele está errado em algumas coisas, aí eu não vou atender bem. Então, sim, ele tem razão na maioria das coisas. Quando faltar com respeito, quando tiver muito alienado, aí não. Por isso que a gente tem que se preparar para atender bem, para poder entender qual é a razão que ele quer, o que ele está falando, para a gente poder atender. Pegando a resposta do Cláudio, se eu estou no balcão, o cliente falou, vou pesquisar em Londrina, você tem que ser um vendedor afiado, você tem que estar pronto para saber como é que está o mercado de Londrina. Essa pesquisa que eu fiz me ajudou a provar na época, as empresas que me contrataram para fazer a pesquisa, a gente fez cliente oculto. Dei lá uns 50, 100 para cada pessoa que estava participando da pesquisa, falei, visita tantas lojas em Rolândia e avalia para mim o atendimento. Está aqui um relatório de atendimento, e se você for bem atendido, sentir vontade de comprar, pode gastar esse dinheiro. Quase ninguém comprou, porque muita gente atendeu mal. Foi problema de preço? Não. Porque aí eu fiz uma pesquisa de preço de sapato, de algumas roupas, da mesma marca, com a mesma qualidade, Rolândia é mais barato. A minha esposa, a gente mora hoje em Londrina, a minha esposa prefere comprar em Rolândia. Então eu ensinei e mostrei para a galera que estava comprando a pesquisa que Rolândia é referência também para quem está lá. Então nós temos uma ilusão de que a pessoa só compra em Londrina. Não. Nós temos que conversar mais com os nossos clientes. Compra em Londrina? Compra, com certeza. Tá num domingão, o cara vai pro shopping, ele aproveita e compra na internet. Ele compra na internet. Só que não é isso que tira a maior parte da nossa venda. Ainda é uma falta de atendimento qualificado em alguns pontos. E nós temos que pensar muito nisso, porque agora, é o que eu falei, quem está pensando bem, quem está atendendo bem, está se diferenciando e vai voltar a se diferenciar no final do ano. Eu fui visitar uma loja de biquíni em Santa Catarina e eu achei tão bacana o que a pessoa montou. Ela tem uma loja grande, com espaço, e isso acontece no ramo de biquíni. Quando vai se comprar biquíni, vem a avó, a mãe, a neta, a tia, vem a família, vem o marido, vem o filho. E nessa loja, Adriano, eles montaram algo que eu achei simples e tão bacana. Eles montaram um provador familiar. O provador deve ter um espaço grande. E por que isso? Porque há uma carência da mulher perguntar para a outra, como é que ficou, mãe? Filha, como é que ficou? Ficou bom? Marcou? Não marcou? Então não precisa, fecha a cortina, abre a cortina. Entra um, sai outro. Então é um provador com 3 espelhos nas 3 laterais da parede, Fábio. Que bacana. Eu falei, olha que sacada, se você tiver um espaço. E é uma característica não o ano todo, mas para o biquíni nessa época do verão. A pessoa está corrida, vai tudo junto comprar o biquíni, a praia dela é amanhã e tem que resolver nessa hora. E aí entra as 3 da família, o pai e o filho, o vô, o tio, prova a bermuda. Como é que ficou? Ficou legal? Olha que característica que criaram, entendendo a necessidade do cliente na área de biquíni. Necessidade do cliente. Então, exemplo. Como é que você faz isso? Só olhando para o cliente, só pensando nele. É o básico que a gente fala. Dentro daqueles perfis que eu brinquei com você, eu falo que o vendedor passou com vocês. Falo que o vendedor passou por uma evolução. Os vendedores, nós estamos passando uma evolução e nesse momento é uma mudança de evolução, uma fase de crescimento de quem vende. Por quê? Tá batendo na porta venda online, tá batendo na porta o pessoal falando que robô vai atender. Vocês viram os vídeos lá do Musk colocando um robô barman atendendo. Então tem muita coisa nova chegando e o pessoal está preocupado. E nós, vendedores, temos que evoluir juntos. Pensa no vendedor de antes, tirador de pedido. Balcão, varejo, igual você falou. O cara chega, já ficava atrás do normalmente o cara só é tirador de pedido. Eu quero um biquíni, eu quero um sapato, eu quero um copo d'água. O cara virava, pegava e entregava. Esse é o tirador de pedido. Esse é o cara que sofre vendas. Aí ele evoluiu. Uns 15 anos atrás, e eu estava já falando sobre treinamento, já participando de algumas coisas nessa época, o pessoal colocou uma mudança no crachá dos vendedores. Eles escreveram um cargo diferente. Quem lembra? Consultor de vendas.
Você não é mais vendedor, agora você é consultor de vendas. Qual que foi o erro? Eles não explicaram para todos os vendedores o que era um consultor de vendas. Eles só colocaram. E aí o vendedor que era o tirador de pedido começou a trabalhar no balcão com um crachá escrito consultor de vendas. Um grande amigo meu fez uma brincadeira, nós estávamos conversando, e em um momento em que eu brinquei com ele, quase igual esse do seguro, eu falei para ele assim, talvez eu compre de outro lugar, porque o seu está muito caro. Brincando, ele sabia que eu ia comprar dele. E aí ele me responde o seguinte, Adriano, não tem problema se você comprar em outro lugar, porque eu não estou aqui para te vender. Eu estou aqui para te ajudar a comprar. Eu não sou só um vendedor. Não é essa venda que vai fazer a gente perder o nosso relacionamento. Adivinha? Pimba. Não precisa nem ver, né? Nem falar. Legal, Consultor de vendas, é aquela pessoa que se preocupa em te ajudar a comprar. Qual que é a grande evolução de agora? Nós nos tornamos consultores de soluções, que é o que o Claudio falou. Sim. Pensar no que o cliente quer, no que o cliente precisa para ser melhor atendido, para curtir melhor a experiência do momento de vendas, é um consultor de soluções. Porque é o seguinte, né, cara, a gente fica falando assim, pô, o cara tem que inovar. Cara, inovação, que a gente pensa que é só da base da tecnologia, veio na parte de ajustar comportamento, né? Analisar comportamento e criar um ambiente para isso, né? Esse provador está escrito exatamente provador familiar, e a loja foi além do mais. Ela tem uma campainha, se ela precisar chamar o vendedor, ela aperta a campainha para pegar o número maior ou o número menor. É lindo, cara. Detalhes, assim, né? É bacana. Simples, né, cara? O pessoal confunde muito inovação com invenção. Ou que nem você falou, né? Atrela muito inovação a algo tecnológico. Não, inovação é realmente pensar diferente. É você, às vezes, ter já um case ali, ter alguma coisa, e como que eu posso fazer isso diferente ou melhor. Adorei o que você falou da lembrança do botão, porque, gente, eu tenho ido muito para restaurantes, bares, estou viajando bastante, final do mês a agenda enche, principalmente lanchonete, quando coloca o botãozinho para chamar o garçom, é uma coisa tão simples e legal, eu adoro. Mas é confortável para nós clientes, né? Porque senão o garçom fica o tempo todo ali, ou demora muito para vir, né? Então são pequenas coisas, pequenos detalhes que às vezes o custo é pequeno e agiliza a vida até do empresário. Eu estou com poucos garçons, como é que eu faço para que todos deem conta? Painelzinho com o número da mesa, o cliente apertou, ele vem. O Adriano, queria falar algumas coisas. Rapidamente, assim, tecnologia, então, né? A gente já falou dos robôs, falou de inovação, que invenção é diferente e tal, mas hoje a gente tem muita coisa que dá pro vendedor, né, tá usando ali, né, como subsídio para poder vender mais. Ferramentas de WhatsApp, CRM e tal, né? O que você me fala sobre essas coisas assim, que dê para ajudar nesse potencial de venda agora no final do ano? Muito importante. Toda tecnologia que te ajuda a vender é boa. E quando elas vão, por exemplo, para um WhatsApp automatizado, fica muito mecânico. Então, cuidado com isso. Eu gosto muito do híbrido. Eu gosto do atendimento automatizado para evitar fila, evitar muitos vendedores terem que ficar parados no WhatsApp ali, no balcão, às vezes, ou com o celular na mão. Então, o automatizado faz esse pré-filtro. Eu falei com uma empresa ontem automatizada. Eu cliquei na opção falar com o atendente e ele me avisou. Você é o quarto da fila. A partir do momento que você for atendido, será uma pessoa. Vê a mensagem. Pô, muito legal isso. Porque daí já direciona para o primeiro vendedor que está disponível e aí é o humano falando comigo. Aí é muito, muito melhor. Então o híbrido vai rodar muito tempo ainda. A gente vai ter sim uma evolução para tirar algumas coisas, né, da venda tradicional que a gente faz. Só que em contrapartida, Fábio, o que eu tenho visto é que as pessoas e as empresas estão valorizando ainda mais nesse ano. Aconteceu muito isso, eles me pediram muito treinamento falando disso e palestra falando disso, a experiência do cliente. Como lidar e criar uma experiência melhor para o cliente. E essa experiência normalmente não está ligada 100% à tecnologia. Temos que usar tecnologia, temos que usar um CRM para ter o histórico, porque na cabeça a gente não vai lembrar, temos que usar um WhatsApp automatizado para fazer esse atendimento inicial, e em contrapartida também temos que manter essa experiência, essa relação. A maioria dos clientes que compram, ainda compram, como vocês também falaram, por relacionamento. Eu ainda compro de quem eu confio, eu ainda compro de quem faz o meu olhinho brilhar, que aí é a venda, que eu gosto muito de falar isso, não só do tirador de pedido, é a venda da emoção. É a venda onde você descobre o que é importante para o seu cliente, fala uma palavra, mostra uma imagem, manda um áudio e vende diferente. Essa daí, dificilmente a máquina vai demorar muito para chegar nesse ponto. Esse tempo atrás, Adriano, Fábio, nós identificamos na loja que as pessoas não escrevem muito no WhatsApp.
Aí o áudio talvez tem tudo isso que você falou. Tem energia, tem tom de voz. Se você conhece a pessoa, você já faz uma abertura, um quebra-gelo diferente. Se ele é o primeiro contato, você vai saber que tem lá. Então, em cima disso, a gente dificilmente hoje na loja, quando a pessoa quer um produto, quer isso, quer aquilo, quer preço, nós escrevemos. Nós agora adotamos o áudio. E a gente percebeu o quê? Dá mais venda, dá mais encaixe, dá mais relacionamento. Mas cai Força. naquele negócio do perfil do comprador, né? Você tem que entender qual que é o canal que ele quer a comunicação. Que ele gosta. E você se adapta para ele. Na né? neurociência nós chamamos de canais preferenciais. Isso, né? Temos clientes que gostam de ser abordados no canal auditivo, que é o que você está usando. Tem alguns que já preferem o visual, que esse daí só quer ver imagem. Normalmente é uma pessoa que gosta de figurinha. Pessoa que manda muito figurinha, normalmente ela é visual. Legal. E temos o canal que a gente chama de sinestésico, que daí é sentimento. Esse daí você vai poder misturar as coisas. Esse você mistura um áudio com uma imagem, com um pouquinho de texto, porque ela quer sentir, ela quer se conectar com você de várias maneiras. Ela quer sentir como você vai atender. Exatamente. E essa vai criar relação com você. Isso daí, como você brincou, né? Você falou assim, Adriano, você conhece bastante a teoria? Conheço muito a teoria, porque eu aplico na prática. Eu atendo hoje 50 clientes fixos na representação. E, em média, 100 treinamentos e palestras durante o ano para outras empresas. Então, vocês imaginam quantas pessoas passam por mim e a gente discutindo e atendendo e fazendo tudo isso durante um ano. Chegou a atingir 5, 10 mil pessoas. Então, eu vivencio tudo isso que a gente tira na teoria também. Vivencio o balcão, como você falou, que é a parte do varejo, e, ao mesmo tempo, vivencio a venda consultiva, que às vezes é de um vendedor externo, de um vendedor de carro, ou de plano, ou de um monte de coisas aí também. E eu gosto desse mundo, por isso que eu falo tanta coisa assim a respeito disso. Parece que ele leu minha pauta aqui, que eu ia falar vamos falar um pouco de emocional, né? Você acabou de falar, né? Fechando, assim. É bem legal. Cara, eu acho que uma coisa que eu anotei que eu queria falar até de forma provocativa, porque a gente sabe que uma coisa que é muito importante, né? É a gente estar alimentando os nossos colaboradores, né? De conhecimento, né? Até para eles se sentirem valorizados, para eles se conseguirem entender, né, todas essas nuances que a gente falou, tanto de mercado, quanto essas características de tipo de vendedor e tudo mais. Como é que tá os empresários estão investindo nos seus colaboradores, seus funcionários? Bastante. Eu acabei de chegar de uma região que eu estava fazendo para balconista, atendimento e melhorando com eles também a parte de publicação e divulgação da loja. Então nós treinamos vendas, comunicação e até gravar vídeo para Instagram. Que legal. Para que eles falassem de acordo com os clientes deles. Só que a notícia ruim é que é um pouco mais longe daqui. Então falta um pouco as empresas investirem mais nisso. Isso eu sinto, da nossa região. Vamos falar aí DDD 43, quase que no geral é uma atuação bem pequena, uma busca pequena de treinamentos de venda. Então, quando a gente lança um treinamento, demora para encher. Em outras regiões estaria já num outro patamar, já mais... Então assim, a gente fica com essa dor. Eu queria vender mais aqui, eu queria estar mais presente aqui, porque é a região que eu gosto. Então sempre que eu posso, eu faço um evento aberto, faço alguma coisinha junto com clientes, fizemos um evento grande em setembro lá em Londrina, o Fabinho foi lá participar com a gente, justamente para trazer mais informação para as pessoas aqui. E assim, você acompanha depois a evolução disso, principalmente quando você fala em investimento, de treinamento para linha de frente, né? Você consegue acompanhar uma evolução disso? Os empresários te passam feedback do resultado que deu no final, aumento de venda ou retenção de clientes, essas coisas todas? Sim, pra você ter uma ideia, eles me recontrataram esse ano porque eles viram o quanto melhorou a retenção de funcionários, o quanto melhorou a não reclamação de clientes, diminuiu, não lembro o número exato, por exemplo, diminuiu em 20% as ligações para o 0800 para reclamar de atendimento. Que legal. Então a gente tem, lógico que você tem que ter um acompanhamento, não só meu. Quando eu não dou conta, porque eu vou lá, ministro um treinamento, faço uma palestra, e a empresa gosta e quer fazer um acompanhamento que não seja treinamento. Aí eu indico uma consultoria, indico um parceiro que vai lá e faz um trabalho mais centralizado no acompanhamento, às vezes mensal, semanal. Eu não estou me aguentando aqui. Então vai, manda bala. O assunto está bacana, está gostoso, e a gente começa a relembrar alguns fatos de Rolândia. A gente falou de algumas situações de cliente,
Eu queria agora passar para o Adriano a seguinte forma de ver Rolândia no comércio. É uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Por conhecer todo mundo, ou a grande maioria, conhecer pessoas, tem a facilidade de comprar aqui, comprar ali. Eu vou no centro, eu tenho 10 minutos da minha casa. Então, esse é um grande diferencial que uma cidade grande, que a gente falou no caso de Londrina, não vai conseguir chegar. Como o comerciante, Adriano, em cima desses fatores, deve explorar as características de Rolândia? Principalmente tendo uma proatividade para mostrar isso, para divulgar isso. Qual loja que tem, como você brincou, qual loja que tem o bag, que tem a sacola, que manda para o cliente? Se o cliente não souber, não adianta nada você ter. Então, uma proatividade em que você fale isso para o cliente e criar situações para que o cliente saiba sobre isso. Não tem o WhatsApp de todo mundo. Faça uma ação para pegar esse WhatsApp. Não tem o cadastro de todo mundo. Faça uma ação para cadastrar. Aí entra a tecnologia que a gente está falando. Ter um banco de dados para poder fazer isso. E no Natal, o que eu mais gosto, e todo mundo gosta, para passear à noite, para ver como é que tá, e eventualmente a gente acaba comprando alguma coisa porque é minha terra. Então, o que você está fazendo na sua loja, no seu comércio, que vai atrair um cliente para entrar? Qual a ação que você vai fazer? São ações como essa, de você entender o perfil, entender o que você quer mostrar e mostrar. E é onde é que mostra? Também na loja, no presencial, só que hoje muito mais utilizando uma rede social. E aí, gente, vem uma dica que o Fábio pode falar até melhor que eu, vem uma dica que é muito importante. Não adianta também só ter o perfil da loja, no Instagram lá, por exemplo. Você tem que ter um perfil com uma cara. Quem é a cara da sua loja? É a sua vendedora número 1? É você que é o dono? Quem é que é a cara da sua loja? Humanizem as lojas de vocês, humanizem o comércio, porque ainda é o que vende, não adianta. A teoria agora você tem que ser o influencer da sua marca, né? Exatamente, sensacional essa palavra que você falou. Tem que ser, porque até se você olhar os grandes players do mercado, né, inclusive indústrias, né, garantindo, né, porque quando você se mostra, né, você está garantindo aquilo, né, eu queria falar mais coisa, mas aí acho que a gente vai estender muito, a gente pode deixar para um outro momento. Tá? Boa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois e vou deixar as câmeras abertas aí para despedir. Bom, primeiramente aí foi um prazer aí estar aqui, Fabinho. Ainda mais ao lado do Adriano, que a gente cresceu junto dentro da Pastoral da Juventude e foi uma bagagem, um aprendizado fantástico, né? Hoje nós estamos com a Camu, K de Carla, Mu de Murilo. E se juntar todo o período de varejo, nós temos aí hoje praticamente 20 anos trabalhando no varejo. Hoje a Camu trabalha com a linha Sportwear, sendo nos segmentos praia, natação, hidroginástica, pijamas, academia, corrida de rua, e ela está virando assim uma loja de presente. Eu vendo muito presente lá. E o nosso grande diferencial no biquíni é monte o seu biquíni. Fez até os maior dele. Hoje nós temos, assim, talvez a maior variedade de biquíni da região. Por que eu estou falando do biquíni? Porque é o produto do momento. Legal. Tá bom? Show de bola. Parabéns. Prazer, obrigado pela oportunidade, show. Parabéns, obrigado também. Adriano, bora fechar? Bora fechar. Vou deixar 3 dicas importantes para qualquer vendedor, que eu falo que é base de uma preparação diária ou de um atendimento padrão, que eu uso em palestras e treinamentos. Primeiro é sorriam. Ninguém aguenta vendedor de cara amarrada. Então, sorria, e a gente brinca que é mesmo que você não esteja com vontade. Não precisa ser aquele sorriso falso. Pense em alguma coisa boa, pense em algum motivo para dar risada e abre um sorriso quando o cliente chegar. O cliente que chega de cara fechada, se você sorrir, você tem uma chance de fazer ele sorrir. Se tiver de cara fechada, você pode apagar a luz de alguém. Então, é melhor sorrir. Segundo chama o cliente pelo nome, se você souber. Quando você não sabe, pergunta. Que aí é a base de uma boa entrevista. Esse é outro tópico que eu não quero nem lembrar ele agora. Vamos lá. Vamos focar no terceiro, que a partir do momento que você faz tudo isso, você transforma o seu cliente em um vendedor ativo. Vendedor ativo, cliente vendedor ativo, é o cara que te indica para outras pessoas. Como o Cláudio também falou, humanizando o atendimento, a gente vai multiplicar muito mais essas coisas boas que a gente faz no relacionamento de vendas. Legal, Adriano, muito obrigado, tá? Adriano, vou deixar aqui na descrição desse episódio todos os seus contatos, se acaso alguém quiser alguma informação, se fizer algum comentário aqui para nós, eu encaminho para você depois, porque eu acredito que é um tema de relevância
muito grande, né? E a gente precisa sempre estar trabalhando com as pessoas, trabalhando emocional, né? Treinando as pessoas. Então tá joia, gente. Bom, muito obrigado então novamente por vocês dois estarem aqui, tá? E para você que acompanhou até agora, vamos fazer o que todos os YouTubers fazem, né? Curta, compartilhe, leve esse conteúdo para mais gente, prestigie a audiência aqui da nossa TV Assir, e tem muito conteúdo de relevância que tem um propósito muito grande, que é da gente falar sobre associativismo, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas, como foi o caso do assunto de hoje. Tá bom, gente? Muito obrigado, até o próximo episódio.